Vamos lá. This meeting is being recorded. Okay. Então, vamos lá. Começando o nosso estudo 11 de Lucas, né? Nós estamos em Lucas 6. E se você está chegando agora, caindo agora de paraquedas, então é assim, você só perdeu 10 aulas. Então, é muito rapidinho, entra lá no canal e vai estudando, e aí tem as perguntas, mas como a gente já responde, então você vai entender as perguntas assim, no pacote mesmo, tá bom? Só queria pedir para o povo desligar o microfone. Vamos lá, pedir para desligar o microfone, porque aí depois... Vamos lá, eu sou ciumenta, eu quero falar sozinha. Não, brincadeira. Então, vamos lá. Ó, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. E, passo a passo, o que está acontecendo, você vê a visão de Lucas, é muito engraçado, é muito interessante, porque cada um dos evangelistas, eles descreveram o mesmo assunto, porém de âmbito e visões diferentes, né? Então, aqui nós estamos vendo, já começamos a ver na semana passada, os fariseus já estão querendo pegar Jesus na curva. Ô, dó, tadinho deles, né? Na verdade, o que eles queriam? Arrumar alguma coisa para incriminar, porque Jesus representava uma insegurança, ele era uma ameaça, então eles tinham que pegar em alguma coisa, né? Então, vamos lá. Pergunta número 1, nós vamos ver tudo que já aconteceu, e aí, se você quer saber, entra lá e assiste os outros, e vamos continuar aqui no capítulo 6. Então, a pergunta é, o que provocou os fariseus? Então, o que acontece? O texto diz o seguinte, e aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas seara era as plantações, tá? Os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-a com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Então, vamos explicar aqui. O que acontece com o judeu? O judeu acha que no sábado, que o sábado dele, a palavra sábado quer dizer descanso, tá? Não necessariamente é o dia da semana. Mas eles acreditam que o sábado já começa na sexta-feira à noite. E o termo usado é o seguinte, não se pode criar nada, tá? Então, por exemplo, o judeu, ele não pode andar uma determinada distância, ele não pode chamar o elevador, porque ele está criando um movimento. Isso eu estou falando dos ortodoxos, acho que hoje em dia os modernos não fazem mais isso, mas os mais, assim, né, mais ortodoxos, aquele pessoal mais pesado, acho que faz. Os outros mais light, acho que já abriram mão de umas coisas. Mas aqui eles não podiam criar nada. Então, é muito comum você ver que não se limpa a casa, não lava roupa, não liga equipamento nenhum, porque você não pode criar nada. E aí, o que acontece? Os discípulos estavam com fome, foram lá no campo, pegaram as espigas, deve ser de milho, né? E debulhavam, que tirava assim com a mão e comiam, tá? E aí os fariseus, vamos lembrar de novo o que é a palavra fariseu. Fariseu não é pejorativo, ficou pejorativo depois dessa época. Porque a palavra fariseu, na verdade, eles eram os teólogos, tá? Os religiosos da época, tá? E aí eles estavam agora, para você ver, Jesus incomodava tanto que eles, onde Jesus estava, ele estava atrás, querendo pegar. Por que não se converte logo de uma vez, né? Andando atrás de Jesus e dos discípulos, tudo caía a ficha, né, meu? Mas aí o que acontece? Eles foram lá e por que os seus discípulos fazem isso aos sábados? E é muito interessante, porque Jesus é Deus e ele conhecia o coração deles. Então, Jesus sempre dava umas respostas assim, bárbaras. E às vezes ele nem respondia. Eu ficava, acho que tão surtado, eu falava, não vou responder. Mas aqui ele resolveu responder. E ele disse o seguinte, olha que legal. A pergunta 2 diz, por que você acha que ele se referiu a Davi? O que ele acha? Por quê? Ele é da linhagem de Davi, Jesus, filho de Davi. Porém, o judeu achava que o Davi era o ó. Tudo que Davi e Moisés fizeram, ó, tá? Porque Moisés foi o grande profeta, porque o grande sacerdote, Moisés era sacerdote, porque aí o Davi foi o rei escolhido por Deus, homem de acordo, segundo o coração de Deus. Ó, que beleza. Então, o judeu meio endeusa o Davi. Por isso que ele usou o exemplo do Davi nessa situação. Então, ele fala assim,
Respondeu-lhes Jesus. A pergunta é porque ele se referiu, lembra que eles perguntaram por que os seus discípulos comem debulham o milho e comem no dia de sábado, né? E aí ele falou assim, respondeu-lhe Jesus, nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros. Jesus está se referindo lá, nós vamos olhar lá na vida de Davi, quando ele começou, que ele ia guerrear, que o povo ele ainda era novo, ele ia guerrear lá e teve um evento que os discípulos estavam os guerreiros estavam com fome, e eles entraram no templo e comeram os pães da proposição, porque tinha aquele pão que ficava lá no altar, tipo uma oferenda a Deus, né? Ai, eu não gosto da palavra oferenda, não sei, parece coisa de macumba, né? Mas não, é a oferta, o pão estava lá, e eles comeram, porque eles estavam com fome, e de repente, aquele que estava no templo naquela época, era para o sacerdote e para os levitas, que eram o grupo de louvor da época, era o levita, tá? E aí, o que acontece? E ele diz assim, o que vocês nem leram, o que Davi fez quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu àqueles que estavam com ele. Pães que não era lícito comer, mas exclusivamente para os sacerdotes. Então, Jesus já pega o exemplo que é o máximo, tipo assim, se Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros entraram e pegaram a comida do templo, nós só estamos comendo as espigas da seara, tá? Então, ele estava colocando que Davi cometeu, aos olhos da lei cega, um delito muito pior do que os discípulos, né? E aí, Jesus pega e fala assim, pergunta 3, qual foi o resumo? O versículo 5 é ótimo. E acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nós já discutimos isso, nós já falamos isso, discutir não, porque a pressão que a gente está brigando, né? Mas nós já falamos sobre isso. Qual é o problema do judeu com o sábado? O sábado, e ele resume isso, assim, muitas vezes ele fala em todos os evangelhos, o sábado, o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. Então, você tem que descansar, ok. Aqui ele já até está dizendo a história dos sabatistas, tá? Então, o sábado é um dia de descanso, você tem que descansar. E pode seguir todos os rituais, já que você é judeu, ama, ok, beleza. Mas você tem que saber que Jesus está acima disso. E aí eles perguntam, mas você está acima da lei? E aí ele pega, e depois mais para frente nós vamos ver que ele explica que não, ele não veio revogar a lei, ele veio para cumprir e potencializar e explicar a lei, tá? Mas Jesus é o Senhor do sábado. É muito interessante, nós vimos as curas que ele fazia, andava, tá? E o pessoal atrás dele, por quê? Ele frequentava o templo, ele convivia no meio de onde ele cresceu, e, no entanto, eles queriam pegar em alguma coisa. Então, qualquer coisinha que fizesse errado, eles iam pegar. E Jesus pega e resumiu assim, quer saber do que mais? O Filho do Homem, que é ele, é o Senhor do sábado. Então, eu digo para você, Jesus é o Senhor do sábado, tá? Então, você pode fazer uma evangelização no dia de descanso? Pode. Você pode um dia deixar de ir na igreja para ficar com a sua família, no aniversário do seu filho? Pode. Você pode, por quê? Porque o sábado, na verdade, é um dia de descanso. Você precisa ter um dia de descanso. Tá? Então, você pode escolher. Eu já falei aqui, quem já está no canal há muito tempo, já conhece a minha opinião sobre, que é o seguinte, você pode escolher o dia que for para você guardar. E no dia que você vai guardar, é o dia que você vai orar, que você vai se dedicar a estudar mais a palavra. Por isso que nós vamos à igreja, tudo. Por quê? Porque que nós guardamos a nossa geração guarda o domingo, porque nós valorizamos mais a Jesus do que o Velho Testamento. Tá? E Jesus ressuscitou no domingo. Então, a forma de nós irmos à igreja no domingo é uma maneira de enaltecer o dia da ressurreição, tá? Então, que fique bem claro isso, eu não sou contra o sabatista, ele pode guardar o que for. Eu separo o domingo porque é o dia da ressurreição de Cristo. Por quê? O mundo viu muitos bebês nascerem, e o mundo viu muitas pessoas morrerem, mas ressuscitar foi só um. E ressuscitar e subir ao céu, né? Porque temos que ressuscitar e morrer de novo. Mas Jesus não. Jesus ressuscitou e foi aos céus. Então, Jesus, ele é o Senhor do sábado, mas ele é o do domingo também. E é por isso que a gente separa o domingo, tá bom? Vamos lá.
Pergunta 4. Quem Jesus encontrou na igreja em outro sábado? Quer dizer, ele ia frequentemente lá, e nós já discutimos isso. Mas ele precisava ir? Ele não era Deus? Então, ele era Deus, né? Mas ele ia. E ele ia. E aí diz o seguinte, o versículo 6. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ó, ninguém ia pegar um estranho e botar para ensinar na sinagoga, tá? Se ele fazia isso, é porque ele era conhecido naquela região e as pessoas já tinham um certo respeito por ele. Nós vamos nos lembrar aqui, quando ele tinha 12 anos, que os pais perderam ele no meio da viagem, encontraram ele aonde? No templo, ensinando os fariseus da época, tá? Esse é o Jesus, gente, esse é Jesus. E aí ele estava lá e ensinava. E achava um homem com a mão direita, estava ressequida, mirrada, tem algumas versões. Tem gente que fala que a mão é murcha, tem gente que fala que a mão é paralisada. Eu não estava lá, eu não sei como é que era. Eu tenho que pegar o que está escrito aqui. E nós já estudamos isso acho que foi em Marcos, que é muito interessante. Jesus incita ele a ir expor a sua deformidade. Eu vou te falar. Será que nós temos coragem de pegar aquilo que é aquela coisa que mais nos incomoda e colocar a público? Tudo bem, você está dentro da igreja, é Jesus que está lá, não tem problema, mas nós não temos essa coragem, nós somos tudo meio covarde, viu? Porque é fogo você expor ao público aquilo, porque todos nós sabemos o que é que nós temos. Se eu sei as minhas debilidades, eu sei as minhas fraquezas, mas eu sei que você também sabe, cada um sabe aquilo, tem coisa que você nem conta, tá? Porque você acha que, meu Deus, isso para isso não tem jeito, eu vou te contar tudo, tem jeito. Tá? Quando Jesus está na jogada. Bom, mas voltando lá, chegou o homem da mão ressequida. E aí os fariseus, o que vocês acham que eles fizeram? Era sábado. Então Jesus já levou a criançada para o piquenique no sábado anterior. Nesse sábado ele está lá ensinando e aparece um doente. E aí os escribas e os fariseus, escribas aqueles que copiavam a palavra, os alfabetizados, observavam-no procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de se acharem do que acusar. Se tivesse celular naquela época, vou falar para vocês. A hora que Jesus já devia ter um ou outro assim, tudo para filmar, para depois comprovar o delito, né? Hoje, gente, você não pode espirrar que tem alguém filmando você. Imagina naquela época. Ainda bem que não tinha celular, porque era a moçada pegando e ainda fazendo manipulação de imagem, né? Mas aí os escribas ficaram olhando, e Jesus sabe tudo, ele viu que era essa a intenção dos escribas, aí ele pega e fala o seguinte, a pergunta 6. E o que Jesus fez, então? Mas ele, conhecendo os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta e vem para o meio. E ele se levantou e permaneceu de pé. Gente, eu imagino ele levantando com as mãos assim para trás, disfarçando. Jesus me chamou aqui, vamos ver o que ele vai conversar, né? Vai dar uma nota de 100 pau. E ele deve ter escondido a mãozinha, porque às vezes a gente tem vergonha dos nossos defeitos, né? Então, esse exemplo aqui, falando de um defeito físico, mas muitas vezes nós temos umas questões com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, né? Debilidades, eu gosto mais dessa palavra no caso. Mas aí ele foi obedecer a Jesus e permaneceu de pé. Por quê? Porque ele reconheceu que Jesus tinha autoridade para fazer isso. Era Jesus que estava ensinando lá, ele falou, tô dentro, né? Aí, versículo 9. Então disse Jesus a eles, não falou com o cara, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E nós vemos no outro evangelho, Marcos, que fala que Jesus olhou e ficou inconformado com a dureza do coração. Porque pela lei deles, não, vai para casa e volta segunda-feira que a gente te cura, tá? Então, você nunca sabe quando é o dia da sua salvação. Quando é o dia do seu encontro com Cristo. E olha, não estou falando lá daquele encontro que você teve lá em 1974. Não, eu estou falando agora, porque Jesus, você não pode pegar a sua vida e guardar as experiências que você teve no passado. Foram ótimas, não sei o quê. E a de hoje? E hoje, Jesus está sempre disposto para encontrar com você. Então, de repente, hoje é o dia de você ter um encontro e mudar alguma coisa na sua vida, porque ninguém tem um encontro com Cristo e sai igual. Não sai. Então, eu quero mais é ter muitos encontros, tá? E de vez em quando encontrar e ganhar as lambadas, mas lambada do pai nem mata, né? E aí, o que acontece? Ele chegou e falou, o que vocês acham que eu vou fazer?
E aí, fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a mão foi restaurada. E aí, eles se encheram de furor e discutiam entre si o que fariam a Jesus. Gente, cadê o amor ao próximo dos líderes da igreja, dos religiosos? Cadê o amor ao próximo? Então, nós vemos que Jesus fala a história das 99 ovelhas, ele fala do filho perdido, ele fala, tem um monte de parábola que ele fala sobre isso, e principalmente sobre o sábado. Então, cadê o seu amor ao outro? Se ele está lá na hora, você pode fazer o bem, você vai, não, hoje não é dia, vai para casa e volta amanhã, né? Então, quer dizer, é uma hipocrisia do caramba, porque qual é a função da igreja no mundo? É curar e salvar as pessoas. Então, se essa pessoa está na sua vida hoje, é hoje que você tem que falar com ela. Esse negócio de, tem certeza, já aconteceu comigo. Começa a conversa, você fala assim, ai, que preguiça de conversar, né? A pessoa começa a falar, não, a próxima vez eu falo. Pode não ter a próxima vez. Guarde isso. Se você sentir no seu coração de falar de Jesus para alguém, num dia, não perca essa oportunidade, porque pode ser que seja a última vez que você vai encontrar com ela. E não estou falando de morrer, não, estou falando de mudar, ou sei lá o que é. Não desperdice a oportunidade, tá? E agora nós vamos chegar no ponto crucial do nosso estudo de hoje, que é o amor ao próximo, tá? Nós já falamos sobre isso, e nós falamos isso já no Evangelho de Mateus e no de Marcos, tá? Então, vamos lá. O que acontece aqui? A pergunta 8. Jesus passou uma noite inteira orando antes de tomar uma decisão. E qual foi ela? E eu amo esse texto. Olha aqui. 6:12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. É legal porque Lucas não põe data, porque acho que ele fica assim, não sei direito, para não entrar em confronto. Então, ele foi assim, naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Vamos lá. E os discípulos já andavam atrás dele, ele já tinha galerinha, os membros da diretoria, tá? Mas ele ainda não tinha escolhido. Então, o que eu quero falar aqui hoje é o seguinte. Jesus é Deus. Jesus sabe. Jesus tinha conhecimento pleno, porque ele era 100% homem, de acordo com o seu corpo, mas ele era 100% Deus. Então, por que Jesus precisou sair para orar? Gente, Jesus orou a noite inteira para escolher os 12. E a gente quer fazer qualquer coisa sem orar. É ou não é? Você quer tomar qualquer decisão importante, fala assim, ai, Deus já sabe o meu coração, Deus sabe todas as coisas, e você não vai orar. Gente, Jesus subiu no monte e passou a noite inteira orando antes de tomar uma decisão. E eu, a cabeçuda, que resolvo tomar as decisões pela minha própria vontade. Ou então pede para os irmãos orar, né? Não, é ótimo. Domingo, depois do culto, tá lá assim, ora por mim, 6 horas por mim. Meu, você não sabe orar? Abençoa a sua vida, põe a mão na sua própria cabeça e vai orar. Você é filho? Não. Até entendo, a gente ajuntar, no nosso grupo, às vezes, nós temos umas batalhas de oração o dia inteiro, isso aí é super válido, mas, peraí, você tá orando por você? Você está orando para tomar as decisões? E aí, gente, Jesus, ele não orou 5 minutos. Ele não falou, peraí, vou passar um fax para o céu, vou fazer. Agora não é mais fax, né? Que eu estou atrasado. Agora vai passar um messenger, um texto, uma mensagem, né? Da época dos telefones, né? Ele não foi passar uma mensagem, ele não foi nada, ele foi passar uma noite inteira orando antes de tomar uma decisão que ele sabia que aquele momento ele ia estar criando a igreja, porque foram essas pessoas que foram escolhidas para divulgar o evangelho. Divulgar o evangelho, eram esses 12, não podia ser qualquer um. E ele convivia com todos, então eu fico imaginando ele batendo papo com o pai, né? E aí, esse ou não? Aquele ou não? Né? Acho que o negócio era assim. Mas, e aí ele escolheu os 12, deu nomes de apóstolos, que são eles: Simão. Interessante que fala Simão Pedro, porque ele chamava Simão. Foi Jesus que pôs o nome dele de Pedro, porque Pedro significa pedra, e era sobre Pedro que ia crescer a igreja, ok? Então, vamos lá. Simão, André, que era o irmão de Pedro, de Simão, e se vocês lembram bem, o André era discípulo de João Batista.
E quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi correndo e chamou o irmão dele, tá? Que era Pedro. Então, é muito interessante que tinha acho que tem ainda esse movimento evangelístico que o meu pai pertenceu há muito tempo, e chamava da Portas Abertas, o irmão André. Gente, as portas abertas do irmão André era uma maravilha. E quando eu descobri que o André não chamava André, e aí eu fiquei, mas por que André? Porque André ficou sabendo e foi chamar o seu irmão, tá? Então, André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e o outro Simão, o Zelote. Nós já falamos sobre o Zelote. O que era o Zelote? Zelote não era sobrenome, é porque ele era de vamos dizer que é uma facção, um partido político, ou sei lá o que era. Ele era os extremistas, tá? Ele era o pessoal a resistência, e eles eram terroristas. Os zelotes, eles eram terroristas. Então, Eliseu e matava os romanos, explodia os romanos. Que bonzinho que ele era, né? E Jesus chamou um cara desse? Oh, Jesus chamou um cara desse. Pedro, que era abrutalhado, grosso, né? Semi-analfabeto, e vai lá, tudo bem. Mateus, que era recolher impostos, tá? E o Simão, que era um terrorista, tá? E aí chamou o Judas, que era o filho de Tiago, e o Judas Iscariotes, que era o traidor. Vocês veem que o pessoal tinha falta de imaginação para escolher nome naquela época, né? Então tem um monte de nome repetido, por isso que fala o fulano, filho de não sei quem, o fulano que nasceu não sei aonde, então tá lá. Vamos lá. E aí, quando eles desceram do monte, e descendo com eles, parou numa planura, tá? Num plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, e de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então, não acredite naquela história que dizem que a mulher do fluxo de sangue, que ela foi curada porque ela tocou na orla das vestes de Jesus e saiu poder, e só ela foi assim. Não. Isso era comum, porque aqui fala, as multidões queriam tocá-lo porque dele saía poder. Quer dizer, não dava para guardar todo o poder de Deus dentro de uma embalagem. Imagine uma embalagem, um corpo como uma garrafinha. Não dava. Então, transbordava mesmo. Então, ele era Jesus. Ele transbordava tudo isso. Quando Jesus subiu aos céus, o que ele diz? Eu fiz muitas coisas, mas vocês vão fazer coisas maiores ainda. Então, a pergunta que eu tenho hoje, para mim, e se você quiser pegar a garupa e pegar essa pergunta para você também, fique à vontade, vamos junto. Primeira coisa, tá? Será que quando eu vou tomar uma decisão importante na minha vida, eu tiro uma noite inteira, vamos diminuir isso aí, pelo menos 1 hora, orando ao Senhor e pedindo de sabedoria e discernimento? Essa é a primeira coisa. A segunda, assim como eu sou filha de Deus, através do sangue de Jesus, ele diz que nós vamos nos tornar o Espírito Santo, ia nos encher. Será que eu ando transbordando poder por onde eu passo? Será que as pessoas que me veem, as que não me conhecem, podem identificar que tem algo diferente ali e se sentirem atraídas? Porque tem muita gente que tem a cinta na mão e, eu sou crente, só desce, né, em todo mundo. A Bíblia diz que a igreja de Atos crescia muito porque contava com a simpatia de todo o povo. Então, quando uma pessoa estranha me vê, o que ela está vendo? Eu transbordando do poder e da graça e o amor pelas almas, ou está vendo algum fariseu que nem eu daí, né? A regra tem que ser assim, blá, 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 blá. É isso? Qual é o meu papel? Se eu oro, tiro para orar para coisas importantes, aí depois você começar a orar pelas importantes, você vai acostumar tanto que você vai orar por tudo, tá? E é isso aí. E se as pessoas estão me vendo como transbordando de poder, tá? Não se esqueça que você é a Bíblia que muita gente está lendo.
Tem muita gente que não tem o acesso à palavra de Deus e ela vai aprendendo de ver o seu comportamento. Então, um colega de trabalho, a vizinha que vê você varrer o lixo todo e jogar na calçada dela, ó, que testemunho legal, hein? Você sai para andar com seu cachorro, deixa o cachorro fazer cocô no quintal do vizinho e deixa lá, ó, como que você vai fazer a diferença para mostrar que você é diferente? Você tem que atrair as pessoas ao evangelho, mostrar que o evangelho é uma coisa boa, porque é. Então, não seja pedra de tropeço para evangelizar ninguém. E você evangeliza muito mais com ações, com atitudes, muito mais do que com palavras. Então, o nosso estudo fica assim hoje, tá? Eu estou orando para as coisas importantes da minha vida, né? Eu estou orando e eu estou sendo vista como transbordante do amor de Cristo e da graça e do poder dele. Com isso aí a gente encerra hoje, ó, 2 perguntas para ficar martelando na cabeça até a semana que vem. Assim que eu gosto. Eu quero todo mundo com essa fumacinha da cabeça, porque esse é o objetivo de estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é o quê? É você ser confrontado e você resolver, olha, eu vou mudar, nossa, isso aí eu posso mudar isso na minha vida. E assim, é uma jornada maravilhosa e fantástica seguir a Cristo, sempre com esse intuito. Como eu posso melhorar, tá bom? Beijo grande para vocês, até a semana que vem. Prontinho. É. Ai! Não! Não. Tá. Não, apertei no negócio errado aqui. Ô, Cleide, 10 versículos, né, meu? Fala sério. Agora é a hora de pôr em prática, né? Não é? Não é? Ó, entendeu? Ó, você me lembra da próxima vez que para tirar a luz tem que botar um chapéuzinho, tá com uma folha assim em cima da câmera. Aí, ó, ficou bom, né? Ficou. Mas então, a mensagem é exatamente essa, sabe? O seu testemunho, às vezes, é muito mais pelas atitudes do que pela palavra, né? Verdade, com certeza. Né? Então, ó, na cabeça das duas, aí, ó, as duas quintas-feiras, então, foram mudadas. Na verdade, a de hoje, que foi transferida para dia 17. E dia 10 é o jantar vai começar o congresso missionário aqui na igreja, então tem o jantar na coisa que é onde a gente vai encontrar com eles. Inclusive, tem uma família do Brasil, precisa ver que delicinha que eles são. Eles fazem um trabalho em Fortaleza, no Ceará. Ele é cearense e ela é alemã. Você vê o trabalho com crianças que eles fazem. Eu conheci eles o ano passado e eles estão aí de volta, então nós estamos... Sabe que brasileiro é vira-lata, né? E a minha igreja é uma igreja americana. O que nós vamos fazer? Tudo de camiseta de jogo com bandeira, no meio do culto, a hora que ele entrar lá, para ele se sentir... para ele se sentir, assim, recebido, né? Então, e aí tem o jantar, que vai ser na quinta-feira, no dia 10, que é a semana que vem. E na outra é o outro compromisso, que depois é acabando o evento, tá bom? Mas eu vou gravar e vou postar no dia, tá bom? Seria na próxima quinta. As 2 quintas nós vamos fazer, a não ser que mude. Se mudar alguma coisa, eu mando aviso, tá bom? Senão eu ponho, quando for esse horário, umas 4 ou 5 horas da tarde, eu já posto o vídeo, tá bom? Tudo bem. Beijo para você, querida. Tchau.